Se você acredita na historinha que te contaram no colégio de que Deodoro da Fonseca, no seu cavalo baio, saiu e proclamou a República rodeado pelo povo, fake news. Se você pensa que fake news é apenas coisa de internet, espera só para você ver a história da proclamação da República do Brasil. A maior fake news da história. Agora deixa o seu like, se inscreva e senta que lá vem história. A proclamação da República foi o maior golpe militar de todos os tempos. Quando se fala em golpe militar, as pessoas apenas lembram de 1964 e esquecem de 1889. E por que isso acontece? Porque nós fomos condicionados assim, décadas após décadas, pelos próprios republicanos. Mas o principal golpe militar da história do Brasil aconteceu há 130 anos atrás, quando Deodoro da Fonseca colocou seus canhões contra o Paço Imperial. A proclamação da República nasce como um golpe, e o pior, um golpe que teve como estopim uma fake news propagada pelo Major Frederico Solon, e tendo como base um litígio amoroso entre Deodoro da Fonseca e Silveira Ribeiro. Mas agora vamos voltar à história. Muitos pensam que em 1889 o Brasil era uma monarquia absolutista onde o imperador fazia o que queria nos seus mandos e desmandos à revelia da Constituição feita em 1824. Muito pelo contrário. O Brasil ele funcionava como uma monarquia parlamentarista, onde toda a democracia estava com as suas estruturas funcionando perfeitamente. Havia a Câmara Municipal, havia o Senado e havia também o Judiciário. O Brasil era um dos países mais importantes do mundo e o nosso imperador, uma das pessoas mais respeitadas em todo o mundo. Uma das democracias mais bem-sucedidas da América Latina. Mas haviam grupos descontentes. É claro, sempre há grupos descontentes. E eu quero dar para você 3 desses grupos descontentes que havia no Império em 1889. Quem eram eles? Primeiro, os latifundiários cafeicultores. Segundo, uma ala do Exército. E terceiro, a ala positivista dos republicanos. E por detrás de tudo isso, sempre, os maçons. Agora, como que começou a República no Brasil? A República no Brasil começa com uma fake news disseminada na Rua do Ouvidor. Uma fake news que foi plantada naquela rua que era a rua principal da cidade do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. A Rua do Ouvidor era o centro do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então qualquer pessoa que queria discutir alguma novidade ou alguma coisa importante, ela necessariamente tinha que ir na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor na época era uma rua que tinha muitas lojas, tinha muitos cafés, muitas livrarias, segundo a história tinha 50 livrarias. A Imperatriz era uma das clientes assíduas na Rua do Ouvidor. O jornalista Laurentino Gomes, no seu livro 1889, ele fala que as fake news, os rumores, foram plantados de modo proposital na Rua do Ouvidor. Quais eram esses rumores? Primeiro, que o Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro do Império, havia mandado prender Deodoro da Fonseca, havia mandado prender Benjamin Constant, que era um dos líderes dos republicanos da ala positivista, e o próprio Major Solon. E também que o imperador tinha mandado as tropas do exército para o interior, longe do Rio de Janeiro, para que quando houvesse a proclamação da República, não houvesse exército aqui para dar guarida aos republicanos. Essas fake news, elas tinham um único objetivo: desestabilizar o governo e também angariar o apoio daquelas alas que estavam descontentes com o governo imperial, principalmente a ala positivista do exército. O que aconteceu de fato? Quando Deodoro da Fonseca ficou sabendo dessa primeira fake news, claro que chegou a ele foi até o Paço Municipal, ele prendeu o Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro, e disse um viva ao Império, viva ao Imperador. E voltou para sua casa. Os republicanos ficaram decepcionados e perguntando para Deodoro, cadê a República? Muitos acreditam que, quando Deodoro foi até Visconde de Ouro Preto para prendê-lo, ele bradou, gritando: viva a República! Isso é fake news. Isso não houve, não aconteceu. Não aconteceu a prisão de Deodoro da Fonseca, que foi uma fake news, e não aconteceu também esse brado de viva a República. Não contentes com o que aconteceu na praça quando Deodoro prende Visconde de Ouro Preto, eles foram à tarde até a casa de Deodoro e levaram a proclamação da República para Deodoro assinar. E disseminaram mais uma fake news. Que fake news era essa? Eles disseram que o imperador havia colocado no lugar de Visconde de Ouro Preto o senhor Silveira Ribeiro,
um adversário político e amoroso de Deodoro da Fonseca. Os dois antigamente disputaram o amor de uma baronesa, a senhora Maria Adelaide. Quando Deodoro ficou sabendo que Silveira Martins havia sido nomeado pelo imperador no lugar de Visconde de Ouro Preto, ele disse: não, esse não. E montou no seu cavalo, diz a história que até mesmo com pijama por baixo, e foi até a praça e proclamou a República do Brasil. Foi assim que aconteceu a República no Brasil, cheia de fake news, impulsionada por um litígio amoroso entre um militar e um político, e também sem o apoio popular, apenas o apoio da elite e uma ala do exército. A República nasce então de uma mentira, nasce de um golpe de Estado, nasce de uma fake news. Eles não tinham o apoio do povo, mas mesmo assim, como eles não conseguiram pelas vias democráticas, eles apelaram então para um golpe. E o que eles fizeram? Deram 24 horas para o imperador sair do Brasil, ele e a sua família real. Só que na calada da noite, eles mandaram o imperador, às 3 horas da manhã, eles mandaram o imperador e a sua família embarcar para Portugal. Os republicanos conseguiram apenas em agosto 2 cadeiras no parlamento. Eles não tinham apoio da população, eles não eram politicamente fortes, então, em vez de conseguir mudar o regime por vias democráticas, eles apelaram para o golpe. O imperador, que havia levado toda uma vida em devoção à pátria brasileira, foi embora com a sua família na calada da noite. Sabendo disso, Deodoro da Fonseca, que era um devedor a Dom Pedro II, porque Dom Pedro havia custeado todos os seus estudos militares, então ele devia alguma coisa a Dom Pedro II. Pensando nisso, ele mandou um empregado levar 5.000 réis para o imperador. 5.000 réis era considerado uma quantia muito alta no Império. Por quê? No Império não havia inflação. A inflação estava a 1,5 ao ano. O imperador, tomando conta daquela soma grandiosa de dinheiro, que segundo alguns dizem que chegava a 4 toneladas de ouro, 5.000 réis, ele disse àquele serviçal de Deodoro: de onde veio esse dinheiro? E aquele rapaz, aquele mensageiro, disse que veio do Tesouro Nacional. Então o imperador perguntou quem havia ordenado retirar o dinheiro do Tesouro Nacional. E ele disse que foi o governador. Quem era o governador? Deodoro da Fonseca. Neste momento, o Dom Pedro II disse: vocês todos estão loucos, e mandou devolver o dinheiro. Se o dinheiro não havia sido aprovado pelo parlamento, então nenhum brasileiro, nem mesmo Deodoro da Fonseca, poderia tocar no Tesouro Nacional. A República no Brasil foi um fiasco. De 1889 até 1930, que durou a chamada República Velha, foi uma guerra entre as oligarquias. A primeira coisa que Deodoro da Fonseca fez foi dobrar o seu salário. Exatamente, parece alguma coisa bem próxima do que nós temos hoje em nossos parlamentos, não é verdade? Nas prefeituras municipais, no governo do estado e até mesmo no governo federal. Em 1889, quando o Império caiu, a inflação era de 1,5 ao ano. Em 45 dias de república, a inflação tinha pulado para 11%. E em 1991 já chegava a 50%. Nós tivemos 6 constituições, nós tivemos 13 presidentes na República Velha. Em 1891 nós temos a primeira Constituição. Sem falar que Deodoro mandou fechar o Congresso Nacional. Exatamente. Então, veja que a República já não começa muito bem para o nosso país. Tá? A República, ela é um sistema viciado desde o início. Ela tem vício de origem. Talvez muitas coisas que acontecem em nosso parlamento, em nossa política nacional, tenham a sua explicação na Gênese, no próprio regime, no regime republicano. Em 1930, Vargas toma o poder e nós temos uma nova Constituição. De 1937 a 1945, Getúlio Vargas decreta um estado de ditadura no Brasil. Depois, em 1945, nós temos Gaspar Dutra. Em 1950, Vargas volta ao poder e é eleito democraticamente, fica até 54, onde ele se suicida. A partir de 1956, nós temos a era dos governos populistas. Primeiro com Juscelino Kubitschek, que constrói Brasília no meio do nada, uma redoma para proteger os políticos, porque pensa bem, Brasília é uma redoma para os políticos. Você não tem comércio, você não tem a população, então o político pode andar livremente. Ao contrário do Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil,
né? Onde um político, ao colocar o pé na rua, estava diante da população. Juscelino Kubitschek leva todo esse aparato para uma região inóspita do Planalto Central. Depois nós temos Jânio Quadros e, por último, João Goulart, um comunista que foi deposto em 1964 porque ele estava fazendo alianças com países comunistas e querendo implantar o socialismo no Brasil. A partir de 64, nós temos o regime militar, que dura até 1985. Nós temos o AI-5, nós temos uma fase de ditadura dentro do regime militar e muitas mortes e perseguições e também o combate às guerrilhas comunistas que queriam tomar o poder aqui no Brasil e implantar a ditadura do proletariado. Finalmente, em 1985, acaba o regime militar, o último governo militar, João Figueiredo, entrega o poder na mão dos civis. Tancredo Neves, José Sarney e Itamar Franco são os primeiros presidentes que nós tivemos, mas mesmo assim de forma indireta. Tancredo Neves morre, José Sarney, que era o vice, toma posse e depois passa às mãos de Itamar Franco. Nós temos o primeiro presidente, então, eleito pelo povo, Collor de Mello, e também o primeiro presidente a receber um impeachment. Depois nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, o segundo presidente eleito democraticamente de voto e com voto direto da população, e que conseguiu implantar uma reeleição no Brasil. E essa reeleição teve custos altos, ou seja, propina para que os seus aliados aprovassem essa reeleição. E finalmente nós tivemos dois mandatos do senhor Inácio Lula da Silva, que começou a implantar o socialismo no Brasil de fato. Na verdade, começa com Fernando Henrique Cardoso, criando o Fórum de São Paulo, e agora o senhor Inácio Lula da Silva prossegue nessa caminhada socialista. Lula aparelha o Estado, ele sistematiza a corrupção, é a época do sanguessugas, é a época do mensalão e a época do petrolão também. Lula deixa o país no seu segundo mandato numa crise tremenda. Quem assume? A sua vice e sucessora Dilma Rousseff, que acaba de sepultar a nação brasileira. Detalhe, ela é a segunda presidente também a receber impeachment. O governo passa então para a mão do senhor Michel Temer, um político brasileiro que está afundado até o pescoço em corrupção. Então você percebeu aí que a República Brasileira, ela nasce com uma fake news, ela nasce com um golpe, ela não foi eleita democraticamente, o regime ele foi um golpe de Estado, o Império estava indo muito bem democraticamente, o Império não tinha inflações altas, então vocês percebam que os republicanos não tinham motivos claros e fortes para dar o golpe no Brasil. O Império ia muito bem das pernas. Algumas coisas deveriam ser ajeitadas, né? A linha sucessória automaticamente talvez seria da Princesa Isabel, que já tinha feito a abolição dos escravos e era uma pessoa de uma cabeça muito aberta para questões democráticas. E a federação iria acontecer automaticamente no Brasil Império. O Brasil talvez teria tomado um outro rumo com a continuação da monarquia. Esses são os frutos da nossa república. Um regime recheado de fake news, de mentiras, de golpes, de lutas e de corrupções. Um regime que tem tudo para não dar certo no Brasil. Essa é a verdade sobre a proclamação da República no Brasil. O resto é só história.